Olá, caríssimo professor, seja bem-vindo, professor, seja bem-vindo, caríssimo estudante, a mais uma aula aí de quê? De Educação Física com a Prof. Iris, lógico, né? Claro. Olha, meu coração tá muito feliz, tá muito grato que eu tô recebendo aí muitas, mas muitas mensagens com fotos, com vídeos das práticas e olha, tá sensacional. Continue nessa pegada, ok? E hoje nós vamos iniciar aí os conteúdos da segunda unidade. E o que a gente vai ver nessa segunda unidade, Prof. Iris? Dá uma olhadinha no slide. Olha só o que a gente tem nessa unidade de número 2. Então, hoje nós estamos na aula de número 11. 11.1. E aí, na unidade 2, atividade física no lazer e para aqui, né? Deixa eu voltar um pouquinho, deixa eu colocar meu marcador, né? Isso, lazer para a saúde coletiva, certo? Então, nós vamos ter aqui, nessa aula 11, falando sobre a obesidade e avaliação física na escola. Tenho também aqui na aula 12, atividade física na prevenção e tratamento de doenças. A aula 13 será uma aula única, né? Somente ponto 1 sobre educação física no Enem. Então, a gente vai ver algumas questões que já caíram no Enem, algumas ideias sobre o que a gente vem tratando. Então, fiquem aí atentos, já reservem aí a sua agenda, o seu caderno, para anotar tudo, pegar essas dicas aí dessa aula de número 13, ok? Lembrando que essa aula de número 13, ela é somente ponto 1. A aula de número 11 de hoje e a 12, elas são ponto 1, ponto 2, ponto 3. O que é isso, prof? Tem a aula conteúdo na ponto 1, tem a revisão na sequência, que é a ponto 2, né? A revisão e correção dos exercícios. E a ponto 3 é a prática, certo? Além daquele momento exercício que a gente tem em todas as aulas, certo? Vamos ter também, na aula de número 15, prof, cadê o 14? A aula 14, ela é uma aula da unidade 1. Por quê? Ela foi uma aula aí de revisão, né? Uma revisão aí para o quê, prof? Para a recuperação. Então, se o aluno ficou, o estudante ficou, ele vai fazer aí essa aula, né? Ele vai ter mais esse plus aí a mais para poder reforçar os conteúdos. Por isso que não entra aqui na unidade 2, tá? Na unidade 2 entra aqui jogos e lazer na comunidade, na aula 15. Depois a gente tem na aula 16 ginástica de condicionamento na cultura corporal. Na sequência, temos aqui a 17, com práticas de atividade física e saúde no projeto de vida. Lembra que na aula 1 a gente falou sobre atividade física, exercício físico no projeto de vida? Agora a gente tem voltado um pouco mais, né, buscando um pouco mais daquele conteúdo, aprofundando sobre práticas de atividade física e saúde no projeto de vida na aula 17. E aí, a gente já está chegando aqui no final com a aula número 18 sobre agressão e violência no esporte, certo? Para finalizar, essa aqui seria a última aula, né, que a gente veria. E aí a gente tem mais o que? Uma que é de revisão da unidade 2, certo? A revisão geral. E por último, nós temos uma revisão para a recuperação para aqueles estudantes que ficarem, certo? Então, essas são as aulas que estão contempladas na unidade 2 sobre atividade física no lazer e para a saúde coletiva, correto? Então, bora lá. Sobre a aula de número 11, essa aula de hoje, prof, o que a gente vai ver? Olha só, a nossa temática para essa aula de hoje será a obesidade e avaliação física na escola. Como que é esse processo evolutivo, né, de emagrecimento e como que essa obesidade, esse acúmulo de gorduras, de tecido adiposo, podem aí me prejudicar, né? O que eu ando fazendo, que comportamentos eu tenho, posso já adiantar para vocês que são comportamentos sedentários, que estão me prejudicando e trazendo esse acúmulo, né, de gorduras aí no corpo. E aí, a gente precisa, antes de aprofundar um pouco sobre essa temática, a gente precisa observar quais são habilidades para essa aula. Então, bora lá. Então, nós temos aqui a primeira habilidade, que será o quê? Apontar o conceito, os fatores de risco. Então, a gente tem conceito, fatores de risco e indicadores epidemiológicos associados ao que, Prof. Iris? A obesidade na contemporaneidade, nesse exato momento, certo?
posicionando-se aí criticamente sobre a relevância da adoção de hábitos, importante aqui frisar, hábitos saudáveis e a prática regular do que? Da atividade física sistematizada, né? Depois, uma outra habilidade que a gente quer para essa aula, que eu quero com vocês nessa aula, é que vocês compreendam a importância da avaliação física para diagnóstico das variáveis de quê, prof? De aptidão física ligada ao desempenho e à saúde, reconhecendo aí os indicadores e os riscos associados ao diagnóstico da composição corporal de cada indivíduo, certo? E para finalizar, a gente tem aqui que diferenciar os tipos, características, tá? E etapas aí da avaliação física, relacionando a aplicabilidade da anamnese, do índice de massa corporal e o gasto energético diário para o acompanhamento do estado nutricional do indivíduo, certo? Então, é nessa perspectiva que a gente vai trabalhar, certo? Para isso, a gente precisa saber o que tem aí, o que a gente vai abordar como tópicos, né? Então, vamos olhar a nossa agenda aqui. E nessa aula 11, vamos trabalhar aqui sobre a epidemiologia da obesidade, na contemporaneidade e o papel preventivo aí do exercício. Eu também tenho a importância da avaliação física na escola, os tipos de etapas dessa avaliação física, tenho a avaliação da composição corporal, o cálculo e a classificação do índice de massa corporal e, por último, aprendendo aqui o cálculo do gasto energético diário, o GED, certo? Então, bora lá entrar nessa primeira subtemática aí sobre a epidemiologia da obesidade na contemporaneidade e o papel preventivo do exercício. Então, quando você olha uma imagem como essa, o que passa na tua cabeça? Ah, prof, eu acho, né, eu estou imaginando como que pode passar pela cabeça de vocês. Eu acho que esse rapaz, ele se descuidou. Não, prof, eu acho que na realidade ele tem aí fatores genéticos que não deixam ele emagrecer. Não, prof, eu já imagino que esse senhor, esse rapaz, ele se esforça muito, mas ele não consegue perder peso. Então, todas essas ideias que vocês trazem a respeito dessa imagem, elas são válidas. Por quê, prof? Porque a gente precisa primeiro entender o que é essa obesidade. Olha lá o que é. Então, essa obesidade, ela é o quê? Um acúmulo excessivo de gordura nos tecidos. E a gente não está falando somente de pele, do que a gente consegue observar, não. A gente está falando também que existe acúmulos aí também próximos aos órgãos, né? A gente tem um conjunto todo. E a gente percebe uma ocorrência que está associada a aspectos genéticos, ambientais e comportamentais. Então, por exemplo, vem aqui comigo. Olha só, eu falei aqui no slide que tem aí aspectos genéticos, ambientais e comportamentais, certo? Então, quando eu te perguntei lá atrás o que você observava naquele rapaz se esforçando para fazer exercício, eu falei que você realmente tinha razão naqueles pontos. Por quê? Pode haver fatores genéticos, né, herança hereditária, que realmente dificultem esse processo de emagrecimento, né? Pode haver também fatores comportamentais, e quando eu falo comportamentais é que muitas vezes a gente se desleixa, né? A gente deixa para depois, para fazer exercício, come muita coisa que está com muito acúmulo de gordura, que tem excesso de carboidrato, que tem excesso disso, excesso daquilo outro, e dali a pouco eu não consigo mais perder esse peso, né? Não consigo mais perder essa massa gorda, que a gente tem duas massas, a massa magra e a massa gorda, né? E aí eu tenho esse tecido adiposo muito avantajado, né? Normalmente fica muito evidente no abdômen, né? Nos braços, no rosto, né? Fica mais arredondado, então a gente consegue perceber muito bem essas características aí da obesidade. E ela se inicia aí com os comportamentos, né? Ou com um comportamento, com atitudes aí que são sedentárias. Que tipo de comportamentos sedentários são esses, Profires? Então, se eu fico muito tempo sentado, muito tempo na frente das telas, né? Muito tempo sem a prática do exercício físico, eu fico propenso, né, a essa obesidade. E aí,
fatores ambientais, onde eu estou, o comportamento das outras pessoas também podem me influenciar se eu não estiver aí observando tudo isso, certo? O que eu preciso observar? Questão de alimentação, né? Essa alimentação inadequada, comendo muita besteira, né? Então, por exemplo, eu estava outro dia observando, né? Que em muitas empresas não tem assim uma lanchonete, não tem um restaurante, né, próprios ali. Aí o que acontece? Muitos trabalhadores de manhã cedo não tomam o seu café da manhã e aí tem os ambulantes ali que vendem alguns salgados, algumas coisas um pouco mais gordurosas, um pouco mais calóricas, um pouco mais pesadas e eles acabam se alimentando com muita frequência daquilo. Né? E essa alimentação ela está inadequada por quê, prof? Não posso comer esses salgados, não posso comer esses doces. Não é que você não pode, mas é que você está se alimentando, se ingerindo muito do mesmo, né? Não tem uma variação com frutas, com verduras e tudo isso aí vai levar também a essa propensão aí a essa obesidade. Eu posso observar também um outro ponto que seria o quê? Os principais fatores de risco, né? Então eu posso entrar nessa faixa e aí é gritante, né? É gritante porque dentro desses fatores de risco, eu tenho, como eu falei para vocês, eu tenho aqui o sedentarismo, né? Esse comportamento de ficar isento da prática, isento de fazer os exercícios, isento de observar o que eu ando comendo, o meu cardápio, essas coisas, certo? E aí eu tenho que observar, eu vou sair agora da tela para você ver esse slide que está logo aqui atrás. O que eu tenho aqui, prof? Eu tenho aí um excesso de tecido adiposo, como eu falei para vocês, essa gordura, né? Onde eu tenho normalmente 20% desse peso corporal no homem e eu tenho 30% na mulher. Nossa, prof, a mulher tem mais propensão para isso? Ela tem mais? É que nós temos, né, alguns pontos, né, que naturalmente já tem um tecido adiposo, né? Um tecido adiposo que dá as nossas formas. Quais são eles? Os seios, o bumbum, né? E o homem, ele tem, mas é em menor quantidade. Então, para nós, para nossa silhueta, para nossa definição, fica um pouco mais avantajado por conta desses pontos também, né? E aí, se eu me utilizo de comportamentos, de atitudes muito sedentárias, né, com ingestão calórica, que sobrepassa aí o meu gasto calórico, eu tenho aí esses fatores de riscos, né, mais evidentes, ok? Certinho. O que mais, prof? Então, o que a gente percebe? Que a obesidade, ela é o quê? Ela é um problema de saúde pública, certo? Porque ela é um fator de risco para aparecimento de outras enfermidades e pode levar aí até mesmo à morte, correto? Que outras enfermidades são essas, prof? Então, eu posso ter aí diabetes, hipertensão arterial, doenças do coração, derrame cerebral, problemas ósseos, complicações respiratórias, né? E pode levar aí também até uma depressão. Então perceba como que vira uma bola de neve essa questão da obesidade. E a gente tem que estar muito atento a isso. E aí, em contrapartida, o que eu posso me utilizar, prof, para diminuir os riscos desse monte de doença aí que você apresentou? E aí eu tenho uma fórmula para você, né? Uma fórmula aqui que é o exercício físico. Então, como eu já falei para vocês em outras aulas, o exercício físico, ele é um tratamento não medicamentoso, né? E ele precisa ser orientado por um profissional, né? Um profissional da área, um profissional de educação física. O que ele vai fazer? Ele vai reduzir aí o percentual de massa dessa gordura corporal, ele vai aí reduzir o risco de doenças coronárias, as doenças do coração. Eu também posso aprimorar esse controle glicêmico, né? Essa questão da glicemia. Posso modificar e favorecer o perfil das lipoproteínas, né? Eu posso usar melhor tudo aquilo que eu me alimento. Eu posso elevar a minha taxa metabólica de repouso. Então, perceba que a gente já tem aí a fórmula, né? Só precisa colocar lá em prática, correto? E aí, o que é importante, prof? Com relação ao exercício físico. O que eu posso fazer das minhas aulas de educação física, né? Então, a gente começa a ver a importância da avaliação física na escola. Por que existe aí, né, na maioria das escolas, essas medições, né, essas pesagens,
visto a sua altura, o seu peso, né, a sua idade. Por que é feito tudo isso? Por que é analisada essas avaliações físicas? Então, a avaliação física, ela nada mais é do que uma ferramenta de trabalho que nós utilizamos, profissionais de educação física, tá? Para conhecer um pouco mais sobre vocês, caríssimos estudantes. E aí ela vem para quê? Ela vem para levantar aí informações e quantificar aí algumas variáveis que estão relacionadas aí ao condicionamento físico ou à falta desse condicionamento físico também, certo? Muito bem. E aí o que a gente consegue ver aí? A gente consegue observar a composição corporal, aptidão aeróbia e anaeróbia, aptidão neuromuscular, certo? Mas, prof, por que é importante, né? Então, ela se faz aí importante porque a gente consegue verificar a condição inicial do estudante, do atleta, do cliente. Eu consigo aí obter dados que vão me auxiliar, o profissional, a prescrever de forma adequada para você um exercício físico, tá? Lembrando que cada indivíduo é único, certo? Eu consigo aí incluir e excluir e indicar um tipo de atividade física, de exercício físico sistematizado para você. Consigo aí verificar se os resultados estão sendo atingidos, né? Se você está alcançando a sua meta. Eu consigo verificar também, consigo fazer programar um treinamento e acompanhar essa progressão desse treinamento. Então percebam aí que o quanto que é importante uma avaliação física, né? É a partir dela que eu consigo orientar e adequar aí as atividades físicas para o teu dia a dia, certo? E aí como que a gente vai aplicar tudo isso, né? Eu consigo aplicar através de um acompanhamento dessas aprendizagens motoras. Eu consigo aí através de indicador de saúde de risco associados. Eu consigo através de um treinamento esportivo. Eu consigo também observar a maturação, por exemplo, de crianças e adolescentes, certo? Eu consigo prescrever exercícios e eu consigo fazer o acompanhamento aí do crescimento e desenvolvimento aí do indivíduo. No caso aqui a gente está falando em específico de crianças e adolescentes, né? E aí vocês entram nesse grupo. Prof, o que vai ser avaliado? Então, dentro dessa avaliação física eu consigo observar a composição corporal, o somatotipo, a proporcionalidade, o crescimento e o desenvolvimento também. Outro ponto que eu consigo, isso tudo faz parte da variável cineantropométrica, tá? Ou seja, eu estou falando do corpo, né, das características desse corpo de um modo geral, tá? E eu consigo também olhar uma outra variável, que seria a variável neuromuscular. E aqui nessa variável neuromuscular eu consigo observar aí a questão do teu condicionamento mais propriamente dito, né? Eu consigo observar aí as capacidades físicas. Quais são essas capacidades? Eu tenho força, eu tenho resistência, eu tenho velocidade, eu tenho flexibilidade, eu tenho coordenação, tá? Então, essas capacidades físicas, elas ficam mais evidentes se elas estão sendo trabalhadas ou não. Um outro ponto que eu consigo observar é a variável psíquica, né? Psíquica. Então, eu consigo observar e trabalhar também a questão das emoções, né, da superação. E aí, dentro disso tudo, eu consigo observar a questão da ansiedade, da motivação, da inteligência, da personalidade. Percebam, né, que o exercício físico ele perpassa desde a casca, né, do ser humano, desde a parte externa até a parte interna. A parte interna, tanto neuromuscular, né, eu vou trabalhar aí com esse conhecimento, com essa noção aí das capacidades físicas dentro do meu corpo, como eu também consigo trabalhar a parte psico, né, a parte mental também. E aí entra um outro ponto que são aí, que é, aliás, a variável metabólica. E aí eu vou olhar o sistema aeróbio e o sistema anaeróbio, né? Então eu consigo, olha só, vem aqui comigo. Então eu consigo ver através dessas variáveis, caríssimo estudante, variáveis antropométricas,
variáveis aí neuromuscular, variável psíquica e variável também aí metabólica, eu consigo mapear e observar, né, o ser humano de uma maneira completa, tá? Então a gente consegue perceber e ver que o exercício físico ele vai trabalhar aí desde as tuas pequenas, né, células até a parte macro que tu visualiza, vê definição muscular, tu vê o melhor ânimo, tu vê mais disposição, né? Tu acorda mais animado. Então a gente consegue ver esse todo o exercício físico trabalhando, certo? Maravilha. Então dá uma olhada nesse próximo slide para a gente continuar essa conversa. E aí a gente tem o quê? Olha só nesse próximo. A gente tem agora como essa avaliação, né, das variáveis ela é realizada. Então posso avaliar através de uma aplicação de testes, né, e realização também de medidas, certo? Muito bem. Eu consigo aí utilizar protocolos e instrumentos padronizados. Eu consigo me utilizar aí com vocês de equipamentos e materiais específicos e tabelas referenciais aí para essa classificação, certo? Então, bora ver alguns materiais que a gente pode utilizar aí nessas medições. Então, eu posso utilizar aqui de balança, de estadiômetro, posso utilizar de frequencímetro, de adipômetro clínico e científico, né? Posso usar aí de estetoscópio, posso usar de esfignomamômetro, de trena antropométrica. Então, todos esses materiais que eles aparecem aqui, né, tanto em imagem como em textos, eles vão me dar medidas que eu vou colocar em tabelas específicas, né, e eu vou analisar se, no caso, o estudante ele está dentro de um padrão esperado para a sua idade, para o seu peso, né? Então, tudo isso vai ser observado através desses equipamentos, através desses materiais aí, que são muito comuns aí para a gente, certo? Outros materiais que podem ser utilizados, e esses daqui eu estou vendo apenas medidas, né? De altura, de peso, de batimento cardíaco, né? De percentual de gordura, né? Eu posso me utilizar aí de materiais como a esteira ergométrica, a bicicleta e o banco de Wells. Então, nesses três materiais, eu consigo trabalhar e observar a força, consigo ver o trabalho do cardio, né? O sistema aeróbio, anaeróbio. Então, eu consigo ver através disso daqui que vão me dar outros parâmetros para observar aí, por exemplo, através do banco de Wells, a sua flexibilidade. Então, por exemplo, nesse banco de Wells, eu vou explicar para vocês como que funciona. Vem aqui comigo. Eu tenho uma caixa, como vocês viram na imagem, né? Eu tenho uma caixa, mais ou menos assim, de uns 30 centímetros, e em cima dela eu tenho uma régua, né? Eu acho que essa régua, ela vai em torno aí de uns 40, 50 centímetros. Não recordo agora qual é a medição da régua. Mas aí a pessoa vai ficar descalço, né? Vai ficar sentado no colchonete e ela vai apoiar a planta do seu pé no final dessa caixa, que é como tá aqui, tá vendo? Ela vai respirar fundo, vai estender os seus braços bem lá no alto, esticadinho mesmo, vai respirar fundo e vai descer o seu corpo e os seus braços em cima aí dessa régua, dessa tábua que tem a marcação da régua, da fita métrica, né? E ela vai respirar e vai fazer esse movimento por 3 vezes. A maior medição é a que vai ficar registrada. Quando eu faço essa medição, eu consigo ver, por exemplo, a questão da tua flexibilidade e a tua extensão aí também do teu braço, né? Então, é um exercício aí muito completo. Eu não posso, por exemplo, aqui, ó, eu não posso deixar o meu joelho flexionado, ele tem que ficar também estendido. Então, por isso que a perna, né, que tem que ficar estendido, os braços tem que ficar estendido, e eu faço aí, eu tomo 3 medidas dessa pessoa, desse indivíduo. Então, ela respira fundo, esticada os braços, e aí lança lá na frente para poder pegar a maior medida em cima dessa fita, tá? E aí eu tenho também outros exercícios como o da bicicleta, né? Eu tenho também aí da esteira, tudo isso eu vou observar também a questão do cardio, né? Esse funcionamento e essas capacidades aí de estar oxigenando esse corpo todo, certo? Muito bem. Então, bora ver o que continuamos aí a falar sobre essa temática.
tenho aqui agora alguns locais onde eu posso fazer essas medições, né? Podemos fazer, por exemplo, essas avaliações na academia, no laboratório, na escola ou até mesmo no campo, né? Vai depender da bateria de testes que se pode realizar, correto? Então, você já sabe que posso fazer essas medições em qualquer um desses âmbitos, certo? Muito bem. E aí eu tenho agora alguns tipos e etapas de avaliação física, né? Alguns tipos e etapas. Vocês viram ali do banco, vocês estão vendo ali a moça fazendo ali exercício de força, eu tenho um rapaz ali observando a captação de oxigênio, eu tenho ali uma avaliação, uma conversa mais próxima para saber aí quais são as enfermidades, como é que é o seu dia a dia, seu estilo de vida. Então, tudo isso vai fazer parte aí de uma avaliação física, ok? Muito bem. E aí eu tenho avaliações, olha só, eu tenho 3 tipos de avaliações aí para realizar. Eu tenho uma avaliação que ela é diagnóstica, eu tenho uma avaliação que ela é formativa e eu tenho uma avaliação que ela é somativa. Olha só, diagnóstica, formativa e somativa, tá? E aí vamos ver cada uma delas. A avaliação diagnóstica, ela vai identificar o estado atual dessa pessoa, né? Então, como que eu cheguei e aonde que eu quero chegar, né? Onde eu estou, aliás, e onde eu quero chegar. Então, eu vou observar aí algumas especificidades dessa avaliação. Ela vai ser efetuada aí no início de um programa de um treino, tá? Ela vai ter a ajuda de um profissional para identificar o perfil e as necessidades desse atleta, desse cliente ou desse estudante. Ela vai auxiliar na escolha de definição dos exercícios específicos do programa de treino, tá? Então, por exemplo, eu começo a treinar hoje e você começa a treinar junto comigo. O profissional que for fazer um plano de treino para mim e que for fazer um plano de treino para você, ele vai observar aí algumas particularidades. Então, por exemplo, vamos dizer que a Prof. Iris nunca treinou na vida, nunca fez nada, né? Vem aqui comigo. Então, a Prof. Iris, o profissional que vai fazer o meu planejamento de treino, ele vai observar, olha, a Prof. Iris, por mais que ela seja professora, ela nunca treinou, nunca fez nenhuma prática. Então, eu tenho que observar. A Prof. Iris, ela tem dificuldade de se locomover porque ela teve uma lesão no joelho, vamos supor, né? Ou ela tem alguma coisa que... alguma dificuldade motora, né? Então, tudo isso vai ser registrado nessa avaliação que é diagnóstica, certo? Para aí depois ser lançado aí a proposta de um treino para mim. E aí, quando esse profissional ele vai fazer o seu, você sempre esteve aí realizando práticas motoras, você sempre esteve envolvido com os esportes, você sempre gostou muito, né, de realizar exercícios na academia, você sempre esteve muito ativo fisicamente, né? E por algum motivo você deu... Mas o corpo já entende e já coopera contigo nesse reinício da prática de exercício físico. Então, quando esse profissional vai fazer o seu treino e o meu treino, você vai perceber que por mais que a gente tenha, sei lá, convivido no mesmo local, digamos que fôssemos irmãos gêmeos, o meu treino e o seu treino vão ser diferentes, porque cada um tem particularidades diferentes. Eu falei para vocês, por exemplo, que tinha alguma dificuldade motora, vamos supor, no joelho. Você já não tem, você já tem a prática. Falei para você que eu nunca tinha feito nenhum exercício, você tem feito. Então, só aí, de modo bem geral, você já consegue perceber que o treino vai ser diferente. E aí, se eu observar se a pessoa tem problemas cardíacos, se a pessoa tem aí, vamos supor, uma depressão, ou tem algumas particularidades que a gente conversou ali atrás, né, anteriormente. Então, a gente já começa a mapear e ter esse primeiro momento para saber onde é que eu desejo chegar. O meu desejo é ficar bem definida, ficar bem, né? Você não, eu quero somente estar bem para que eu consiga realizar meu trabalho no dia a dia, na lavoura, na fazenda, no sítio, no escritório, onde você quer. Então, também vai ser observado tudo isso nessa fase aí da avaliação diagnóstica, certo? Então, esse é o primeiro momento aí de observar essas particularidades, ok?
Sigamos, dá uma olhada no próximo slide. Olha lá o que a gente tem. Então, depois eu tenho uma avaliação que é a avaliação formativa. E ela vai ser realizada aí no decorrer desse programa de treino, né? Eu vou começar a observar aí, dar alguns feedbacks, né? Para o aluno e para o professor do começo ao fim. Então, o que eu vou observar? As especificidades dessa avaliação. Eu vou ter aí informações sobre o progresso, né? Desse cliente, desse estudante, desse atleta, nesse programa de treino. Eu vou ter aí o fornecimento de informações acerca desse desempenho, tanto para participantes quanto também para profissionais de educação física, tá? Então, isso aqui é o processo, né? Enquanto está acontecendo. O que mais que eu vou observar? Eu tenho uma avaliação somativa e nela eu vou somar todas, né, como o nome diz, todas as avaliações que eu realizei anteriormente nesse programa de treino. Então, aqui é importante avaliar e reavaliar, né? Esse processo todo ele precisa ser reavaliado enquanto está acontecendo. E aí, o que eu vou considerar, prof? Eu vou considerar aí a frequência, eu vou considerar os objetivos, eu vou considerar a idade, eu vou considerar o nível de condicionamento físico, tá? Então, tudo isso aqui vai ser levado em conta. E como que eu inicio, então, tudo isso, né? Por onde que eu começo? Então, primeiro, é preciso a orientação de um profissional de educação física. Então, procure um profissional de educação física, né, que trabalhe nessa área. Realizar essa anamnese, né, essas perguntas sobre como é que é teu estilo de vida, como que é teu dia a dia, saber quais são as enfermidades que você já tem. Então, tudo vai entrar aqui nessa ficha de anamnese, certo? Eu vou observar aí a avaliação da composição corporal, a avaliação dos componentes de aptidão física, a avaliação de postura. Lembra que a gente já falou sobre desvios posturais? A gente falou aí de cervicalgias, a gente falou sobre lombalgia, a gente falou vários pontos. Então, aqui vai entrar, certo? Dentro dessa avaliação postural também. Então, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser fortalecido, né? Então, a gente vai observar aqui. E, né, importante aqui que essa avaliação clínica, que aconteça uma avaliação clínica e nutricional também. Porque dependendo do que você anda comendo, o que você anda se alimentando, vai influenciar muito indiretamente aí no seu programa de treino também e nesse andamento desse treino seu aí. Então, na anamnese, o que eu observo? Ela é uma fonte mais rica de informação antes da avaliação física e deve ser completa e detalhada. Então, é onde eu vou te conhecer, tá? Ela vai dar ênfase ao histórico familiar, a sintomas sugestivos de doenças, né, cardiovascular, que são desencadeadas aí, por exemplo, pelo esforço. Ela vai direcionar aí um exame físico e testes de aptidão física também. Eu já consigo, com base nela, ter tudo isso. Ela vai me possibilitar aí um levantamento de informações pessoais, dos teus hábitos de vida, do histórico de saúde e da família também, né, com relação às doenças. Então, eu tenho aí um somatório para conseguir realizar as avaliações físicas, médicas, nutricional e de prescrição de treino. Tudo já com base nesse primeiro momento aqui da avaliação física, certo? Da anamnese, aliás, certo? Muito bem. O que mais? Então, dentro dessa avaliação da aptidão física, a gente consegue observar aí pontos relacionados à saúde, relacionados ao desempenho atlético, à composição corporal, à força e à resistência muscular, à flexibilidade e à resistência cardiorrespiratória também. Certo? Muito bem. O que mais nós temos, prof? Temos aqui a avaliação da composição corporal, né? O quanto, né, disso tudo, né, que é percentual de gordura, né, desse acúmulo aí adiposo que fica aqui na minha cintura, tá certo? Como que é composta o meu corpo? Como que ele é definido aí? E aí, dentro dessa avaliação da composição corporal, eu vou observar a massa magra, a massa gorda e a massa óssea, tá? E aí eu vou ter métodos, né, diretos e indiretos que eu posso fazer tudo isso. Se no caso mais da área médica,
quiser observar como que era o corpo de uma pessoa que já faleceu, aí vai se utilizar a dissecação de cadáver. Se for utilizando a questão da água, eu posso ter a pesagem hidrostática. Eu posso também ter o exame do DEXA, que é radiológico. Eu posso também me utilizar da bioimpedância elétrica, né, dos estímulos elétricos. Eu posso também me utilizar do índice de massa corporal. Eu posso observar as dobras cutâneas, né, que é aquela pinça que vocês viram ali. Eu posso observar medidas dos perímetros. Então, eu vou utilizar uma fita métrica para medir a sua cintura, né, a coxa, o braço, né, eu vou utilizar aí de fita métrica. Dentro da avaliação antropométrica, eu posso contemplar aí as medidas de peso e de estatura corporal, de circunferências, de diâmetro, de espessura e de dobras cutâneas também. É um recurso frequentemente utilizado em estudos epidemiológicos da composição corporal. E aí, no nosso caso, aqui em Rondônia, a gente utiliza o CODISE. O que é o CODISE, prof? Ele é um controle digital de serviço de saúde do estudante, criado pela portaria 3.871/2015. E qual é o objetivo? Diagnosticar indicadores de saúde, de crescimento, de desenvolvimento de todos os estudantes da rede estadual de ensino e, para isso, a gente possa utilizar para orientar o planejamento de ações educativas e preventivas na escola. E aí a gente fortalece mais ainda a importância da educação física na escola. Vocês conseguem perceber isso, né? Pois é. Eu consigo ter diagnóstico de indicadores de saúde e doença através de medidas de peso e estatura corporal. Eu consigo ter através de perímetros de cintura, de mensuração de dobras cutâneas, né? E aí tem alguns pontos que a gente pode observar para somar tudo isso, que são o quê? O cálculo e a classificação do índice de massa corporal, certo? O quanto disso que é gordura, o quanto disso que é massa magra. E aí eu posso me utilizar de uma tabela de referência a partir dos 18 anos, ou posso me utilizar também do IMC. O que é esse IMC? Índice de massa corporal, onde eu tenho o peso do indivíduo dividido pela sua estatura ao quadrado, tá? E aí eu vou achar um valor que vai estar dentro dessa tabela aqui e vai me dizer se o indivíduo está abaixo do peso, está normal, se está sobrepeso e se está em algum desses níveis de obesidade, certo? Muito bem. E aí eu tenho uma classificação do IMC pelo sexo masculino e feminino e por idade de 10 a 19 anos. E aí dentro daquilo ali eu consigo observar se está no percentil 5, né? Se está no percentil 5 maior ou igual a 5, ou menor ao percentil 85, maior ou igual ao percentil 85, e aí eu vou observar se está abaixo do peso, se está adequado, se está sobrepeso, certo? Existe essa tabela aí. Por exemplo, uma pessoa do sexo feminino que tem aí 19 anos, com um peso corporal de 60 quilos e uma estatura de 1,70. Então, como que eu vou fazer isso? Então, eu tenho aqui o peso que é 60 e tenho uma estatura que é 1,70. Vou fazer a fórmula aí do IMC, colocando o peso, 60, e a altura vezes a altura, né? Que é o mesmo que levar aí a potência de 2, né? Ao quadrado. E aí eu vou ter, primeiro, essa parte aqui da multiplicação, né? Da potência, né, que eu acho esse valor aqui, e repito aqui esse 60, que é o peso do indivíduo. E aí eu faço esse cálculo, essa divisão, onde eu encontrei um IMC de 20,76 kg por metro quadrado. E aí esse indivíduo, ele está na classificação de adequado ou eutrófico, que a gente viu aqui, tá vendo? Ele está aqui, ó. Muito bem. E aí aprenda no cálculo do gasto energético. Como que eu faço isso tudo, né? Então eu tenho aí que ele vai influenciar. O que vai influenciar nesse gasto energético? O tamanho do meu corpo, a aptidão física, a condição de saúde, a idade e a massa muscular também, certo? Muito bem. E aí como que eu calculo isso tudo? A taxa metabólica de repouso para homens de 10 a 18 anos, vai ser essa fórmula aqui, tá? 17,5 vezes o peso mais 651.
E para o grupo feminino, de 10 a 18 anos, eu tenho 12,2 vezes o peso, mais 746. Então, essas são as fórmulas. Exemplo, um adolescente de 45 quilos, então eu vou colocar aqui na fórmula TMR, taxa metabólica de repouso, que é igual a 17,5 vezes o 45 mais o 651, que é da fórmula. E aí eu tenho esse valor encontrado, somado ao 651, e tenho um final aqui de 1.438,5 quilocalorias, certo? Para a gente já finalizar aqui a nossa aula, vocês viram aí que tem muita coisa bacana para vocês pesquisarem, né? Se aprofundarem mais ainda, que é só uma pitada de conhecimento. Trago para vocês agora o nosso momento exercite-se. Exercite-se mais e mais aí. E aí, o que a gente vai fazer hoje, prof? O desafio para vocês hoje será o do prato saudável. E aí eu vou pedir ajuda aí do prof, da prof que está aí do outro lado. O que vai acontecer? Você pode dividir aí o grupo de estudantes em equipes e fornecer aí um prato de papel em branco ou uma folha para que ele faça o desenho de um prato, né? Peço para que eles desenhem ou colhem imagens de alimentos saudáveis e equilibrados aí nesse prato, representando aí uma refeição completa, ok? Cada equipe vai aí explicar as escolhas feitas e os benefícios nutricionais dos alimentos selecionados. Ao final, será feita aí uma votação para eleger o prato mais equilibrado e saudável. O que isso influencia na nossa aula hoje, prof? Isso vai estimular o aprendizado de todos vocês sobre essa alimentação mais adequada e vai incentivar a criatividade de todos vocês também, tá? Então, essa proposta vem aqui comigo para a gente finalizar. Então, essa é a proposta aí. Cria esse prato, faça esse prato, faz a votação e manda registro que eu quero acompanhar, ok? Tchau, tchau!